Livro de Gênesis, capítulo 2. Louvado seja Deus pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O que seria de nós se nós não tivéssemos a palavra de Deus? Então nós não andamos apalpando, não andamos às cegas, mas nós andamos muito seguros quando somos guiados pela palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. O livro de Gênesis é palavra de Deus, é a verdade de Deus. Deus vivo, através do seu Espírito Santo, usou homens santos para poder escrever as Sagradas Escrituras. E Moisés foi um desses homens, indubitavelmente um homem de Deus, um instrumento de Deus para poder escrever esse livro de Gênesis. E tudo o que nós vivemos hoje, fundamento da nossa fé, a base fundamental da nossa fé passa pelo livro de Gênesis. Se nós desprezarmos o livro de Gênesis, nós estaremos quebrando as pernas da construção da nossa fé. Então, louvado seja Deus pela palavra, louvado seja Deus pela Bíblia Sagrada e por esse livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, primeiro livro da Bíblia, a partir do versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3 de Gênesis. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher:
do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins a oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui. Esse é o texto da palavra de Deus para nós nessa noite. A primeira coisa que o texto nos apresenta, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, se quiser, pode manter a sua Bíblia aberta. A primeira coisa que o texto nos apresenta: Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador dos céus e da terra. Todas as coisas que existem, que vieram a existir, elas existem e vieram a existir pelo poder de Deus. Deus é aquele que tem a capacidade de chamar do nada coisas à existência. Ou seja, mesmo que nada exista, Deus tem poder, autoridade, capacidade para do nada criar coisas existentes. E assim foram criados os céus e a terra. Deus é o Criador, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há são obra da criação de Deus. De toda a criação de Deus, nós dizemos que a coroa da criação de Deus é o ser humano. De todas as coisas que Deus criou, a coroa, a mais próxima de Deus, a que mais se aproxima de Deus, é exatamente o ser humano, que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. E é interessante quando nós lemos aqui o livro de Gênesis, que nos conta a história da criação, a gênese ou a criação de todas as coisas, o princípio de todas as coisas, nós vamos perceber Deus de uma forma muito carinhosa, bondosa, poderosa, criando todas as coisas. A princípio, Deus cria, o sol, a lua, os mares, a terra, os animais, as plantas. Depois que tudo está pronto e perfeitamente criado, Deus cria também o ser humano. O ser humano é a última obra da criação de Deus. Assim como aqueles pais que estão esperando a chegada do filho, eles preparam, vão lá, pintam o quartinho, esse aqui é o quartinho do bebê, colocam uma cortina nova, colocam um bercinho novo, compra as roupinhas, armário, prepara aquele cantinho para a chegada do filhinho. Assim Deus preparou todas as coisas com muito amor e com muito carinho para poder fazer o homem. Então, quando o homem é criado por Deus, toda a natureza, todo o meio ambiente já estava preparado para que ele fosse recebido.
Preste atenção em alguns detalhes dessa criação de Deus. Algumas coisas Deus criou indiretamente. Disse o Senhor: produza a terra relva, produza a terra relva, produza os mares aí, as criaturas, ou seja, numa criação indireta. Mas ao homem, Deus o criou diretamente. O homem não foi algo que fosse criado indiretamente, não. Nós acabamos de ler aqui que do pó da terra criou o Senhor Deus o homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E Deus mesmo lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem foi criado diretamente por Deus. Outras coisas extraordinárias da criação não foi criado diretamente por Deus, não teve esse contato direto de Deus. Mas nós, os seres humanos, fomos criados diretamente por Deus. É muito importante nós entendermos isso, porque isso revela o amor e o desvelo que Deus tem por nós, seres humanos. Então, Deus cria o ser humano, depois que prepara todo o meio ambiente, Deus diretamente cria o ser humano, numa prova muito clara da sua afeição, do seu carinho e do seu amor por esse ser humano. E nós lemos aqui de uma forma muito clara, que depois que tudo estava criado, plantou o Senhor Deus um jardim, o jardim do Éden, e pôs nele o homem, fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Deus não precisa de oxigênio, Deus não precisa da luz do sol, Deus não precisa de frutos, Deus não precisa da sombra das árvores, Deus não precisa da beleza das flores, Deus não precisa da diversidade de sabores dos frutos. Deus poderia ter criado apenas um fruto e colocado nele todos os elementos químicos necessários para a nossa nutrição. Mas na sua infinita graça, na sua infinita bondade, no seu amor, Deus cria uma diversidade de árvores agradáveis à vista. Árvores bonitas, flores lindas, maravilhosas, boas para o alimento. Ou seja, faz brotar frutos de todos os matizes e de todos os sabores. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus não precisa de frutos. E por que criou essa diversidade toda? Deus não precisa da beleza das árvores, mas por causa de nós, por causa do ser humano, numa demonstração de afeição, de amor a esse ser humano, Deus cria todas essas coisas. Centenas, milhares de árvores com seus frutos, e colocou o homem aí no meio desse jardim. E lhe deu um mandamento que nós chamamos de mandato cultural. Dominem sobre a terra, dominem sobre os animais, cuidem de todas essas coisas que foram criadas por mim para vocês. É por isso que eu gosto muito daquela música, e volta e meia eu peço os meninos para cantar, o Felipe canta, aquela música Gênesis. Acredite, Deus criou tudo isso para nós. Deus criou tudo isso para você. Me encanta o amor de Deus, a bondade de Deus,
a graça de Deus, a graciosidade de Deus. Repito, Deus não precisava de nada, absolutamente nada dessas coisas. Ele é pré-existente, ele já existia muito antes do princípio de todas as coisas e vivia muito bem, obrigado. Mas ele cria essas coisas por causa de mim, por causa de você. Essa natureza bela, extraordinária, esses mares lindíssimos, essas aves coloridas, essas flores de todas as cores e matizes. Pode acreditar, Deus fez isso para você, Deus fez isso para mim, Deus fez isso para nós, porque Ele é bom. Dominem a terra, multipliquem-se, cuidem desse jardim, é para vocês. Só que Deus é o Criador, Ele é o Criador e o Senhor de todas as coisas. E Ele não criou deuses. Nós não somos deuses. Nós somos criaturas de Deus. E como criaturas de Deus, a expectativa de Deus em relação a essa criatura, eu, você, a partir da manifestação do seu amor e da sua bondade, isso sempre vem de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Manifestação de amor, de afeição, de carinho, sempre vem primeiro da parte de Deus, e nós, numa ressonância a partir dele, da sua graça, do seu amor, nós retribuímos, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, ele é o Deus Criador que fez todas essas coisas, que me fez a sua imagem, a sua semelhança, para que eu pudesse me relacionar com ele. Só que esse Deus Criador, Ele possui vontade. Esse Deus Criador, Ele sabe o que é melhor para nós. Nós somos as criaturas, fomos criados por Ele, e ninguém melhor do que Ele para saber o que é bom para nós. Então Deus estabelece regras, Deus estabelece limites, Deus estabelece uma ordem, um nomos, regras, princípios, ordem, e diz para a sua criatura, esse ser humano, não ultrapasse os limites que eu estou estabelecendo, não saia dos princípios que eu estou estabelecendo, não saia da ordem que eu estou lhe propondo, porque eu sei o que é melhor para você. Porque eu sou Deus, eu sou o Criador. Eu te fiz a minha imagem, a minha semelhança, eu te dei inteligência, eu te dei capacidade criativa, é óbvio, você é inspirado em mim. E o homem é inteligente, o homem possui capacidade criativa, o homem possui capacidade de fazer coisas novas, mas o homem não é Deus. É uma criatura de Deus e precisa de Deus, da ordem de Deus, desse nomos, desses princípios, dessas regras, como uma carta que nos orienta, como um mapa que nos direciona, porque Ele sabe o que é bom e o que é melhor para nós. E nessa sua bondade, nessa sua graça, Deus vira para o homem e diz: de toda árvore do jardim comerás livremente,
centenas, frutos e mais frutos. De todas essas árvores aqui vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não comerás. Não é um princípio de negação, negativo, de limite. Não ultrapassem esse limite que eu estou colocando. Não transponha a ordem, a regra que eu estou estabelecendo. Mas preste atenção, pelo amor de Deus, que Deus não inicia a proposição com a negação. Deus não é um ser castrante como querem nos fazer acreditar. Deus não é simplesmente limitante, castrante, como querem nos fazer acreditar que Deus é um ser extremamente limitador. Não, 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 não. O Senhor começa por uma proposição positiva e não por uma proposição negativa. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Gente, isso é extraordinário. Deus não começa por uma negação, nunca. Deus começa por uma proposição positiva. De toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Na sequência do versículo, não comerás por quê? Eu aprendi, lá pela 6ª série afora, a diferença entre os porquês. Quando você coloca o porquê separado, é uma interrogação. Quando você coloca o porquê junto, é uma explicação. É uma razão. Preste atenção no caráter desse Deus Criador. Ele não começa restringindo, ele não começa negando, ele não começa limitando, mas quando ele põe a regra, quando ele põe o limite, quando ele põe a ordem, ele explica por que está colocando. Eu estou colocando o limite, eu estou colocando a regra para o bem de vocês. Não é por mim, é por vocês, porque no dia em que vocês comerem dela, certamente vocês morrerão. Então, quando Deus coloca um limite, quando Deus diz não, quando Deus diz não roubarás, quando Deus diz não adulterarás, quando Deus diz não mentirás, quando Deus diz não dirás falso testemunho, não cobiçarás, é porque Deus sabe, se fizermos essas coisas, se ultrapassarmos os limites por Ele estabelecidos, nós nos daremos muito mal. Esses limites são estabelecidos pela bondade e pela misericórdia de Deus. Agora você vai conversar com o ímpio, com uma pessoa que não conhece ao Senhor, que não teme ao Senhor, que não ama ao Senhor. Eu me lembro da minha juventude, uma vida longe de Deus, distanciada de Deus. Quando o Senhor me alcançou, eu me lembro que os meus amigos chegaram para mim e disseram: agora você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, isso não é vida. Mentira de Satanás. Porque quando Deus diz não,
Ele não está preocupado com ele mesmo e nem com a santidade dele, mas ele está preocupado com o meu bem-estar. Eu nunca vi quem quer que seja que transgrida a ordem de Deus, os limites de Deus, estabelecidos por Deus, e se dá bem. Mas vejo uma enormidade de pessoas que se submetem a Deus, à vontade de Deus, se sujeitam ao querer de Deus, porque confiam em Deus, no caráter bondoso de Deus, no amor de Deus, e obedecem não por medo de Deus, mas obedecem porque confiam em Deus, no amor de Deus, na graça de Deus, desse Deus criador, desse Deus bondoso, desse Deus amoroso. Deus estabelece regras, Deus estabelece limites, Deus coloca uma ordem, Deus estabelece princípios para o bem da humanidade. E todas as vezes que essa bendita humanidade rompe com os princípios de Deus, com a ordem de Deus, ela se desgraça e se dá muito, mas muito mal, infelizmente. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Isso é positivo. Comam, vivam, desfrutem. É para você. Pode comer, pode beber, tudo isso aí é para você. Mas quando eu disser não coma, não beba, não faça, também é por você. É porque eu te amo, é porque eu quero o seu bem. Deus explica. Deus impõe o limite visando o nosso bem-estar. O Senhor não é um ser castrador, que coloca limites simplesmente para dizer que Ele pode, por uma vontade abusiva. Não, Deus não faz isso, meus queridos. Deus está preocupado conosco, pois sendo Deus, Ele sabia muito bem do desastre que seria se o homem transgredisse e transpôsse os limites por Ele estabelecidos. Deus deu inúmeras provas do seu amor, da sua bondade e do seu bondoso caráter. Esse é o nosso Deus. Bondoso, criador, amoroso e que nos mostra um caminho. Feliz, bem-aventurado, está escrito na palavra de Deus, o homem que anda no caminho do Senhor. Feliz, bem-aventurado aquele que medita nos preceitos do Senhor para neles andar. Feliz, bem-aventurado aquele e aquela que respeita os limites que Deus estabeleceu e que mesmo sendo tentado vai dizer: não, eu não vou, eu não saio desse caminho, porque o caminho de Deus é reto, o caminho de Deus é direito. O Senhor, o meu Deus, que me ama, Ele disse que não era para eu ir por esse caminho, embora seja largo, aparentemente interessante, mas se não é o caminho de Deus, eu não vou, eu não faço, eu não quero. Porque o melhor é o que Deus nos propõe. Mas, entretanto, contudo, todavia, esse mundo é muito mais habitado do que a gente imagina, não é verdade? E lá no jardim do Éden, lá estava a serpente, mais sagaz que todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. Aí, quando eu leio a Bíblia, lá em 2 Coríntios,
Paulo está dizendo: receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Lá em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 9, está assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Essa serpente, ali no jardim do Éden, se transforma num animal, é um animal, mas que é usado por Satanás, veicula a maldade de Satanás, é dominado por Satanás, é usado por Satanás, ao ponto da Bíblia chamar Satanás de dragão, de serpente. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Serpente, dragão, são figuras metafóricas que são utilizadas na Bíblia Sagrada para representar Satanás. Apocalipse, capítulo 20. Ele, o Senhor, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Essa serpente, sagaz, astuta, foi um instrumento, veículo dos sentimentos e dos desejos de Satanás. A sua sagacidade, a sua astúcia, a sua perspicácia lhe transformou num refém da vontade e do desejo de Satanás. Então, aquela serpente que chega até Eva, até Adão, é Satanás. E ela chega para Eva, no jardim de Deus, no jardim do Éden, e diz assim: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gente, isso só pode ser coisa do diabo. Eu enchi a paciência de vocês, dizendo que Deus não começa com uma negação, que Deus começa com uma proposição positiva. Comereis de todas as árvores, com exceção dessa, por causa de vocês mesmos. Mas Satanás já chega assim: esse Deus é castrador. Esse Deus só põe limites. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Começa com uma negação, aponta primeiro a restrição, querendo retratar Deus como um ser castrador, que se compraz muito mais nas negativas do que nas positivas. É um artifício de retórica muitíssimo bem articulado, muito bem intencionado, de uma inteligência satânica, de uma inteligência maligna, que usa as palavras, que articula as palavras com uma intenção maligna de distorcer a palavra de Deus. Ele é mestre, inteligentíssimo, de uma capacidade extraordinária de convencimento, de uma capacidade extraordinária de iludir.
Eu me lembro dos sofistas, que se transformou numa escola, e a escola sofista, que cobrava muito dinheiro dos seus alunos, para ensiná-los a retórica, a capacidade da arte de convencer o outro, através dos argumentos. Não importando se o que estava sendo dito era verdade ou não, o que importava era colar, o que importava era convencer, o que importava era fazer os outros crerem que aquilo que estava sendo dito era verdade. Nós chamamos isso de sofisma, nós chamamos isso de retórica, a capacidade de argumentar, a capacidade de convencer, dizendo a verdade ou não, não importa. Satanás não está preocupado com a manutenção da verdade de Deus. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele é enganador, ele ilude o mundo inteiro, ele é capaz de iludir o mundo inteiro. E haviam escutado aqui da boca de Deus, a palavra de Deus, clara, expressa: comereis de todos os frutos do jardim. Aí Satanás chega: é assim que Deus disse? Pega a palavra de Deus e torce. Não comereis de toda a árvore do jardim? Não, claro que não foi isso que Deus disse. Nunca passou isso pela cabeça de Deus. O que a serpente estava querendo dizer, presta atenção. Eu vou usar uma palavra muito feia, mas que a gente compreende muito bem. Ô Eva, foi assim que Deus disse? Você percebeu, Eva, o tanto que Deus é sacana? Ele coloca esse tanto de árvores, esse tanto de fruto maravilhoso, só para você ficar babando. Vocês perceberam aí, Adão e Eva, o tanto que Deus é sacana? Coloca em nós uma tremenda energia sexual e diz que não podemos usufruir dela. Mentira. Isso é mentira de Satanás. A energia sexual que Deus colocou em nós é para que nós possamos usufruí-la, sim, de uma forma maravilhosa, de uma forma santa, de uma forma graciosa, de uma forma linda, de uma forma cheia de afeição, de graça e de alegria. Mas aí vem Satanás e diz: olha o tanto que Deus é maldoso, olha o tanto que Deus é castrador, coloca esses hormônios, coloca desejo e depois deixa você ir babando. Mentira de Satanás. Ele é mentiroso. Ele torce a palavra de Deus. Ele torce o pensamento de Deus. Esse pensamento de restrição, de castração, esse desejo de liberdade sexual, de libertinagem, de viver como se quer, nas experiências que se pode ter e aproveitar, isso é uma grande ilusão. É uma mentira de Satanás encarnado numa entidade poderosa chamada Afrodite. Que ilusão, meus queridos irmãos e irmãs, meninos e meninas de 11, 12, 13 anos, assistindo pornografia,
dando vazões aos seus desejos, que são desejos colocados por Deus, para serem usados na ordem de Deus, nos princípios de Deus, para serem desfrutados da melhor forma possível, da forma saudável, santa de Deus. Mas aí vem a serpente e torce a palavra de Deus e faz parecer que Deus, a vontade de Deus é uma coisa medieval. Faz parecer que a vontade de Deus, a santidade de Deus, os limites de Deus, parece que forma um bando de ignorantes dinossáricos. Se você chegar num colégio e falar isso para os meninos, eles vão dizer, mas que dinossauro, que cabeça mais medieval. Porque aquele que torce a palavra de Deus, que torce os valores de Deus, que torce a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele continua conseguindo enganar o ser humano. Queridos, não tem coisa mais linda e extraordinária do que a sexualidade, dada por Deus, colocada em nós por Deus, quando vivida na santidade de Deus, com a consciência pura, com a consciência limpa, de não ter usado o outro, de não ter abusado do outro, mas de ter vivido de uma forma plena, de acordo com a ordem, o padrão e a vontade de Deus. Deus é bom. A proposta de Deus é a melhor que existe. Mas a serpente, o dragão, Satanás, ilude e torce a palavra de Deus. Primeiro ele torce. Não comereis de toda a árvore do jardim, é uma distorção da palavra de Deus. Depois ele nega. Não, responde a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Dá uma esticadinha, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí a serpente vira e diz o quê? O que ela diz? Versículo 4. É certo que não morrereis. Que ousadia maligna, desgraçada e petulante. Como é que alguém ousa negar a palavra de Deus? Se Deus disse, não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus queridos, aquilo que o Senhor fala é a verdade, aquilo que está escrito na palavra de Deus é a verdade. Mas Satanás, a serpente, torce a palavra de Deus, torce a vontade de Deus, torce o querer de Deus e nega a palavra de Deus. É certo que não morrereis. Torce a palavra. O que tem de gente hoje, meus queridos irmãos, com a cabeça distorcida, com a mente confusa, com a mente perturbada, porque não firma na palavra de Deus, não consegue mais firmar na palavra de Deus. Satanás já distorceu a mente, já distorceu a palavra na mente, e a pessoa fica confusa, fica perturbada, cheia de valores, cheia de tergiversações, de especulações, de tantas coisas,
A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é a verdade. Deus disse, certamente morrerás. Se Deus disse, é porque vai acontecer. Mas Satanás tem a ousadia e a petulância de distorcer e de negar a palavra de Deus. Até aí, meus queridos, já é uma desgraça. Ele torce e a mulher dá ouvido. Ele nega e eles dão ouvidos. Aí ele entra rasgando. Aí ele vai lançar dúvidas no caráter de Deus. Gente, presta atenção. Certamente não morrereis. Isso é conversa fiada de Deus. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês vão se tornar iguais a Ele. Deus é um tremendo de um castrador. Deus é um tremendo de um ciumento. Que Ele quer controlar vocês, Ele quer manipular vocês. Meu Deus do céu. A desgraça estava feita. A miséria estava estabelecida. Mas sabia que continua do mesmo jeito? Sabia que Satanás não precisa ter muita criatividade? Porque ele continua torcendo a palavra e tem gente acreditando. Ele continua negando a palavra de Deus e tem gente aceitando. Ele coloca dúvidas no caráter de Deus e tem gente que acredita. Ao longo dessa pandemia, eu tenho conversado com muita gente, e a gente conversa muito. E alguns ficam assim, mas se Deus me amasse mesmo, Ele não me guardaria dessa virose? Se Deus ama a gente, se Ele é todo poderoso, por que Ele permite a gente passar por essas coisas? Isso é a voz do tentador. Isso é a voz da serpente. Deus nos ama independentemente de qualquer situação pela qual nós venhamos a passar. É óbvio que nós não queremos. É óbvio que nós não buscamos. Até oramos para que não aconteça, mas se acontecer, queridos, o caráter de Deus não muda. Se Ele disse que nos ama, se Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, é porque Ele é Deus, a palavra dEle é a verdade. Sabia que Satanás tentou fazer a mesma coisa com Jesus lá no deserto? O Senhor Jesus está faminto depois de 40 dias sem comer. Quando a fome agudizou, quando o estômago pregou nas costas e veio aquela fome terrível, o tentador chegou. Um filho de Deus passando fome? Se você é o filho de Deus, se você é o filho de Deus, como é que Deus deixa você passar fome? É a mesma serpente, é o mesmo sibilo, é a mesma voz que iludiu Israel no deserto. Israel no deserto, quando faltou água, eles começaram, não, mas se Deus estivesse conosco, nós não estaríamos sem água. Quando sentiram desejo, olha aí, desejo, olha o perigo do desejo. Quando sentiram desejo de comer carne, começaram a dizer, porventura Deus está conosco. É a mesma voz, é a mesma tentação, é a mesma dúvida.
Deus não ama vocês como vocês imaginam. Ele não quer que vocês comam da árvore, não é por causa de vocês, mas é por causa dele. Ele está defendendo a posição dele, ele é um controlador, ele é um manipulador, ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês não vão morrer e ainda vão ser iguais a ele. É tudo que o homem quer. Ser Deus. Capitão da sua alma, Senhor do seu destino, metas, planos, objetivos. Se Deus quiser que Ele venha atrás de mim, mas eu tenho os meus planos, eu tenho os meus objetivos, e vai ser assim, e vai ser assado. E o Tiago fala, insensatos. Como é que vocês falam, amanhã eu vou em tal cidade? Depois da manhã eu vou vender isso, vou vender aquilo, vou fazer aquilo e aquilo outro. Na verdade, deveríamos dizer, se o Senhor permitir. Porque Ele é Deus, nós somos criaturas. Mas é um Deus grandioso, é um Deus glorioso, que me ama e que ama você. E os limites que Ele nos impõe, não é por causa dele, é por nossa causa, é para o nosso bem, é para a nossa plenitude. Lança dúvidas no caráter de Deus. Deus está sonegando a vocês uma coisa muito boa. Livrem-se desse jugo. Aí vem a psicologia. Não tem nada contra a psicologia, nada contra a filosofia. Leio, estudo, acho que tem o seu valor. Mas vem a psicologia e diz: a religião é a fonte de todas as neuroses. Todo ser religioso que acredita em Deus, que confia em Deus, ele é um candidato sério à neurose, a se transformar num neurótico. Por quê? Coloca dúvida no caráter de Deus. Essa coisa de Deus, de vontade de Deus, do querer de Deus, isso é neurotizante, isso é castrante. Liberte-se, viva a vida, seja o Senhor do seu destino, seja aí o capitão da sua alma, assuma. Eles ouviram a palavra de Deus, mas não guardaram e não praticaram. Deram lugar à cobiça própria do que a palavra de Deus. Deu vazão ao desejo, ao invés de se firmar na palavra de Deus. Permitiram ser seduzidos, duvidando do caráter amoroso e bondoso de Deus. Queridos, é impressionante essa questão do desejo. O texto diz que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Nós vamos falar nisso noutra oportunidade, mas o mundo hoje vive cócegas, inquietações. Eu fico abismado, como é que as pessoas casam, em 3 meses o casamento acaba? Como é que a pessoa casa, em 2 anos o casamento acaba? Porque começa a borbulhar na cabeça. Esse casamento é uma prisão. Essa vida aqui é uma vida de prisioneiro. O bom está lá fora.
Tem coisas lá que eu poderia desfrutar e que eu estou sendo impedido de desfrutar. Tem centenas de frutos, bondosamente ofertados, e não consegue contentar-se com o que Deus está dando, e quer exatamente o que não pode ter, e sofre por aquilo que não tem. Tem gente, queridos, que ele não consegue agradecer a Deus porque ele amanheceu vivo. Ele não consegue agradecer a Deus que ele tem forças para poder andar. Ele tem comida na mesa todos os dias. Mas aí ele começa a olhar aquilo que ele não tem. E começa a cobiçar, e começa a desejar, e começa a ficar infeliz. Tira os olhos daquilo que Deus está dando e coloca os olhos naquilo que não tem e naquilo que não pode. É o princípio da tentação, o descontentamento. E o resultado é a queda, o afastamento de Deus e da sua vontade. A reação de Adão e Eva com a serpente deveria ser a mesma de Jesus. É assim que Deus disse: não comereis? Não, está escrito. O Senhor Deus disse assim, assim, assim. Não, vocês não vão morrer, não. Deus sabe que vocês não vão morrer. Afasta-te, mentiroso. O meu Deus, o meu Criador, que me ama, que me deu tudo isso aqui, Ele é verdadeiro. Você nunca me deu nada, seu mentiroso. Afasta-te. Não, se vocês comerem dessa árvore aí, olha, vocês vão abrir os olhos, vocês vão ser independentes, vocês vão entender coisas que vocês não entendem. Não. Para mim é perfeitamente suficiente entender o que Deus quer que eu entenda. Para mim é perfeitamente suficiente viver com o que Deus me tem dado. Não preciso de mais nada se o Senhor está comigo. Não, mas vocês agora vão ser como Deus. Você está doido? Eu sou profundamente grato, extraordinariamente grato dele ser o meu Deus, de me revelar a sua vontade. Eu creio na bondade dele, eu creio no caráter dele, eu creio que ele vai me conduzir melhor do que eu mesmo. Eu creio que Deus está me conduzindo. Eu creio quando o Senhor diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu creio. É o meu Deus, é o Senhor da minha vida. Aleluia, glória a Deus. E assim nós vencemos os desejos do nosso coração, assim nós vencemos o pecado, assim nós vencemos o tentador, a grande serpente, o dragão que é Satanás. Vamos colocar de pé e vamos orar nesse momento. O que nós aprendemos aqui nessa noite? Primeiro, Deus é Criador. Segundo, eu sou criatura. Eu não sou Deus. Não se iluda. Não fomos criados para ser independentes, para fazer o que quisermos. Não se iluda. Isso é uma ilusão. Senhor, Tu nos criaste para Ti. E só seremos plenamente felizes quando vivermos plenamente para Ti. A única forma de alcançar a plenitude que o ser humano tanto anseia é vivendo com Deus e para Deus. É andando debaixo da vontade de Deus.
Deus é o Criador, nós somos criaturas, e Deus estabelece limites. Deus estabelece uma ordem, tem uma ordem de Deus. Embora queiram dizer que todos os caminhos são de Deus, é mentira. O caminho de Deus é reto, o caminho, existe o caminho de Deus. Existe a vontade, o caminho, o jeito de viver segundo Deus e para Deus. Fora disso, nós estamos extrapolando os limites por Ele estabelecidos. Não se iluda, embora a palavra de Deus seja verdade, tem muita gente que tem a ousadia e a coragem de torcê-la. Mas nós não. Nós confiamos em Deus, no caráter de Deus e na palavra de Deus. Amém?